Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais esse estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro Evolução em Dois Mundos. Esse livro, ele é psicografado pelo espírito André Luiz, que é o autor espiritual, e a psicografia desse livro é feita por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós tratamos nos áudios anteriores dos primeiros estágios evolutivos do princípio inteligente, do princípio espiritual, né? E nós vamos iniciar hoje a leitura de faixas inaugurais da razão. Estagiando nos marsupiais e cetáceos do Eoceno Médio, nos rinocerotídeos, cervídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, proboscídeos e antropóides inferiores do Mioceno e exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno, incorpora, quem que incorpora? Esse princípio inteligente, esse princípio espiritual, incorpora aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra, e, alcançando os pitecantropóides da era quaternária que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas, a mônada vertida do plano espiritual sobre o plano físico atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando, assim, pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Rapaz, que foi isso que o André Luiz acabou de falar? Então vamos lá. Primeiro vamos por períodos, para vocês entenderem. Então vamos lá. Logo depois da época dos dinossauros, aí nós estamos falando algo em torno aí de 65 milhões de anos atrás, nós entramos no que é chamado de era cenozoica, que está ali, nós estamos falando aí aproximadamente 56 milhões de anos atrás, né? E essa era vai de 34 milhões de anos atrás até 56 a 60 milhões de anos atrás, né? E o André Luiz cita aqui um período que é o Eoceno, né? Esse período Eoceno Médio, aonde nós estamos, esse princípio espiritual, esse princípio inteligente, está estagiando entre os marsupiais e cetáceos. Qual é o grande aprendizado aqui desse princípio? Os marsupiais
são primitivos aqui, nós estamos falando de marsupiais primitivos, mas para se ter uma ideia do que é um marsupial atual é o canguru, por exemplo, um marsupial atual é o cavalo marinho, por exemplo, que tem o quê? Tem uma bolsa na barriga aonde se desenvolve o feto. No cavalo marinho, essa bolsa onde o feto se desenvolve está no macho e não na fêmea, como é o caso do canguru, né? E o que é que a gente está desenvolvendo ali, o que é que a espiritualidade está desenvolvendo de capacidades, né? Está desenvolvendo o que lá na frente nós vamos entender como gestação, que aparece depois em vários mamíferos, inclusive no reino hominal, no homem, né? Logo depois ele cita uma série de seres. Então, quando ele fala, por exemplo, rinocerotídeos, está falando de ancestrais dos rinocerontes. Quando ele fala de antilopídeos, está falando de ancestrais dos antílopes. Quando ele fala de equídeos, está falando de ancestrais dos cavalos, né? De canídeos, ele está falando de ancestrais dos cães e lobos, e assim sucessivamente, né? E ele fala dos antropóides, né, inferiores do Mioceno. Esses antropóides, nós estamos também tratando aí dos primeiros desenvolvimentos daquilo que vai ser o projeto do rascunho dos nossos ancestrais que a gente usou ou se utilizou para o desenvolvimento do corpo humano. Então aí a gente está tratando ali dos símios e desse tipo dos ancestrais dos símios, né? Lá dentro desses processos evolutivos. E aí ele está já falando no Mioceno, né? O que é o período Mioceno, né? Do que é que ele está falando? Nós estamos tratando, quando fala de Mioceno, de um período entre 5 e 23, 25 milhões de anos atrás, né? Então observa quantos milhões de anos a gente está... a espiritualidade, esses engenheiros genéticos da espiritualidade vêm trabalhando no desenvolvimento e no aprimoramento desse princípio espiritual, desse princípio inteligente, para que ele atinja o que nós entendemos como fauna atual da Terra, que tem grandes mamíferos, como por exemplo os elefantes, que são descendentes, né, dos megatérios e dos mamutes. E observa que ao longo desse processo você vai desenvolvendo um conjunto de habilidades e de capacidades. Então é nesse período pós Jurássico, né, que você desenvolve melhor a questão das matilhas, a questão dos líderes nessas matilhas, dando os primeiros primórdios de sociedade organizada. Aí você vai falar, nossa, de sociedade organizada numa matilha de lobos? Sim, sociedade organizada numa matilha de lobos, num conjunto de peixes. Então você vai tendo o desenvolvimento desses conceitos que depois, lá na frente, vão ser utilizados para gerar o que a gente chama de sociedade, o que a gente chama de sociedade organizada. Mas esse princípio inteligente já começa a trabalhar, já começa a desenvolver em si mesmo essa necessidade de se organizar em grupos, de se organizar em matilhas que vão ter funções específicas, como eu disse no áudio anterior, a caça em grupo, né, cada um fazendo o seu trabalho para que todos obtenham o melhor resultado. Então, como o André fala, né, por exemplo, dos megatérios e mamutes, e vocês já devem ter ouvido falar da lenda, né, da lenda urbana, de que elefantes têm memória, né? Tem uma boa memória. Então, o desenvolvimento dessa capacidade de memória está ali ligado a esses ancestrais dos
dos elefantes atuais, né, que são os megatérios e mamutes. E ele diz, né, que todo esse processo vem até alcançar os pitecantropoides. E aí você fala, Valdir, o que é um pitecantropoide? Pelo amor de Deus, me ajuda. É um ancestral mais remoto do que a gente pode considerar como o Homo erectus. Então, imagine ali que você ainda está num processo de desenvolvimento, que você ainda está num período em que você está desenvolvendo as diversas espécies de símios, né? E você tem um inicial, né? Um desses ramos iniciais que vai derivar para o Homo erectus, e aí você tem o pitecantropoide, né, ou pitecantropo, né, para que você entenda do que é. Mas aí nós já estamos falando da era quaternária, nós já estamos falando de algo aí próximo aqui do 1.000.000 de anos, né, do final do último 1.000.000 de anos de história aí do desenvolvimento da Terra. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que a gente ainda está tratando na casa de 1.000.000 de anos, de 1.000.000 de anos. Nós estamos... esse processo de desenvolvimento requer uma paciência gigantesca, né? Requer uma dedicação gigantesca para que as diversas mutações que são selecionadas para dar continuidade. Então, primeiro eu preciso gerar uma mutação, essa mutação precisa gerar consequências e frutos, e aí eu seleciono essa mutação para que essa mutação se desenvolva e leve a cada espécie o desenvolvimento necessário para adquirir o conhecimento necessário, para adquirir as capacidades e habilidades necessárias que vão ser utilizadas posteriormente no conjunto, no complexo conjunto da construção dos organismos dos mamíferos. Esse processo ele não é regido pelo acaso, ele é regido pelas inteligências espirituais superiores, pelos engenheiros de genética espiritual e por todo um objetivo que é chegar ao desenvolvimento de um corpo capaz de ser habitado por um ser humano, né, por um espírito, por um indivíduo, por uma individualidade criada à semelhança de Deus. Então é esse entendimento que a gente precisa ter, né? E aí, dentro desse desenvolvimento, você tem aquela primeira mônada, aquela primeira experiência de vida, que é a mônada vertida do plano espiritual, atravessou todos esse processo de adaptação e de seleção pelos mais rudes crivos aí de necessidade, e foi assimilando uma infinidade de valores múltiplos para se organizar, né, enquanto sociedades, como eu falei a respeito das matilhas e dos bandos, para se reproduzir, para ter memória, ou seja, para guardar o conhecimento adquirido, né, para ter memória e trazer essa memória de uma geração para outra, né, para desenvolver, a partir dessa memória, desenvolver um instinto, desenvolver a capacidade de sensibilidade para poder perceber a sua própria existência e preservar essa existência. Então, é todo um caminho de desenvolvimento desse princípio espiritual que a gente, assim, preso aos números, a gente acha que foi num estalo, mas não foi. Nós estamos falando aí de bilhões de anos. Quando ele fala dessa mônada vertida do plano espiritual, lembra que isso aí aconteceu lá atrás, 4,3, 4,6 bilhões de anos atrás. E agora nós andamos esses 4,6 bilhões de anos e estamos no 1.000.000 de anos, né? Então,
para que você guarde isso na cabeça, 1 bilhão são 1.000 milhões de anos, né? Então, foram 4.000 vezes o período de 1 milhão de anos para chegar nesse último 1 milhão de anos, que é esse último 1 milhão que a gente está vivendo, e chegar em todo esse processo que culmina, vamos dizer assim, com essa fauna atual que a gente tem na Terra. Sigamos na leitura. Elos desconhecidos da evolução. Compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho encerrando em si a árvore veneranda que será de futuro, não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico simplesmente considerado, porquanto, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos 2 planos em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito, nas regiões extrafísicas em que essa mesma consciência incompleta prossegue, elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Esses elos desconhecidos da evolução, o André Luiz deixa bem claro aqui pra gente, você não vai encontrá-los no planeta Terra, você não vai encontrar a resposta que você está procurando, como que tal mutação tão diferente aconteceu sem nenhum estágio intermediário. Você não vai encontrar essa resposta no planeta Terra. Por quê? Porque esse princípio inteligente, esse princípio espiritual, ele faz estágios aqui, enquanto nascimento e morte da forma física desse princípio, como ele faz estágios no plano espiritual, sendo aprimorado por inteligências superiores em outros laboratórios que não o laboratório da experiência física, que não o laboratório da experiência do planeta que a gente consegue medir através dos 5 sentidos que a gente tem. Então não é difícil presumir que esse princípio inteligente faça estágios, talvez em outros planetas, para adquirir outras condições e outros conhecimentos e outras capacidades que a gente não tem como passar para esse princípio inteligente, para esse princípio espiritual, simplesmente através da utilização desse princípio inteligente na organização das formas que existem no nosso planeta. Porque podem existir formas mais complexas aonde ele precise estagiar para que ele possa evoluir e dar o salto necessário para chegar ao plano hominal, ao princípio divino, por assim dizer, por ser o espírito a imagem e semelhança de Deus. E quando a gente fala do espírito, aí a gente já está tratando de uma individualidade, já está tratando de um espírito que vai receber aí seu rol de adiantamento através da lei de causa e efeito, através das leis do progresso, que vão fazê-lo progredir até se tornar um espírito puro. Porém, pode ter certeza disso, que existem estágios dessa evolução que não aconteceram na Terra. Então não adianta procurar rastro, não adianta procurar vestígio dessa evolução,
porque ela não aconteceu no plano material das coisas, e sim no plano espiritual das coisas. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa evolução, né, esse processo evolutivo lá, desde o início, como mônada, como ameba, como reino vegetal, depois anfíbios, depois reino animal e assim sucessivamente, né? E que a gente perceba e tenha respeito por toda a natureza, porque nesse exato momento esse processo continua, esse processo não parou, né? Princípios inteligentes, princípios espirituais estão nesse exato momento em estágio conosco, né? Então nós temos aí os animais domésticos, nós temos os animais que estão na natureza, né, os animais selvagens, e cada um deles não está jogado à revelia, vivendo por acaso. Eles estão lá desenvolvendo ou dando as oportunidades de desenvolvimento para esses princípios espirituais que um dia evoluirão e eclodirão no reino hominal, o que aumenta a nossa responsabilidade com toda a natureza, com todos os vegetais, com todos os minerais, essa exploração absurda que a gente faz dos minérios, né? A gente está lidando com esse princípio espiritual em desenvolvimento. Quando a gente não respeita os animais, quando a gente não respeita as árvores, quando a gente não respeita os recursos naturais, a gente está lidando com esse princípio espiritual em desenvolvimento. E a gente precisa, agora que tem esse conhecimento, ter mais responsabilidade sobre os nossos atos. Eu me despeço de vocês por aqui, nosso tempo está terminando e damos continuidade no próximo episódio. Fiquem em paz com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja.